Fala, catalisador. Continuando nossa aula de química orgânica, vamos ver agora sobre algumas coisas mais específicas com relação ao carbono. Algumas características principais que a gente precisa entender, porque também ele faz parte da nossa manutenção da vida. Vamos ver também que ele faz parte aí de um famoso nomezinho que a gente dá em química, que é o Chon. Vamos entender o que é isso. Lembra lá que eu falei anteriormente que o carbono é um dos elementos mais abundantes do universo. Então, você pode parar e pensar assim, tá, se ele é um dos mais abundantes, então qual é o elemento mais abundante do universo? Você vai perceber aí que estima-se, algumas pesquisas dizem que o hidrogênio, na verdade, que constitui 75% da massa de toda a matéria, que representa 93% dos átomos do cosmos, do universo. Então, o carbono é um dos mais abundantes. Só que, na verdade, o mais abundante mesmo é o hidrogênio. E quais são os outros elementos, quais outros elementos também são bastante essenciais à nossa vida? Existem alguns elementos, como por exemplo o oxigênio e nitrogênio, que são elementos químicos cujas ligações covalentes compõem grande maioria das moléculas biológicas da vida na Terra. A gente falou anteriormente também que o grafite e o diamante fazem ligação covalente. Ligação covalente, que você vê lá anteriormente nas outras séries de ensino médio, é que nada mais constitui do que o compartilhamento de elétrons. É quando um átomo ali quer ganhar elétrons, o outro também quer ganhar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar entre si. Eles vão dividir entre si. Nenhum vai ganhar e nenhum vai perder. Eles vão compartilhar, vão emprestar e pegar emprestado ao mesmo tempo. Nós temos cerca de 7 milhões de compostos orgânicos catalogados e apenas 200 mil inorgânicos. Então, imagine, é por isso que existe essa área da química que vai cuidar especificamente dos compostos derivados do carbono, que são os compostos orgânicos. E não é à toa o fato ali, gente, do carbono ser tão essencial à vida, assim como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que é o famoso Chon. Por isso que a química se baseia no composto carbono e também nesse famoso Chon. Os compostos orgânicos são, na sua maioria, formados por quê? Por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Estes átomos são chamados de elementos organógenos, exatamente porque eles não necessariamente são, entre aspas, orgânicos, mas são aqueles que vão formar os elementos, os compostos derivados do carbono, melhor dizendo. Os átomos diferentes do carbono em uma substância orgânica vão ser chamados de heteroátomos, entre carbonos ali. Os elementos organógenos formam os compostos orgânicos. Isso aqui é interessante você ter anotado no seu caderno para que você possa depois estudar e relembrar quando for fazer as atividades. Olha só, existe um número de ligações químicas que cada um desses elementos fazem. O hidrogênio, por exemplo, ele faz uma ligação química. Por quê? Porque lá na sua camada de valência, ele possui apenas um elétron. E existe uma regrinha quando se trata da regra da ligação covalente, que é a regra do octeto. Claro que já se sabe que ela é mais utilizada como forma didática no ensino médio, ela não é tão real assim na prática, mas ainda assim, muitos vestibulares ainda contam como verdade, ou podemos dizer como aceito, essa regra do octeto. O hidrogênio, por exemplo, ele faz uma ligação química, ele tem um elétron na sua camada de valência. Isso significa que, segundo a regra do octeto, um elemento que faz ligação ali covalente, ele fica estável se ele tiver 2 ou 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o hidrogênio é muito mais fácil ele ganhar mais um do que ele ganhar 7 elétrons, né? Ganhar entre aspas, né? Compartilhar. Então, ele vai compartilhar ali mais um para poder ficar com 2. O oxigênio, ele precisa fazer duas ligações químicas, tá? Nós vamos ver ali que ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Se eu tenho 6, falta quanto para 8? 2 elétrons, então por isso ele vai fazer duas ligações. O nitrogênio, ele vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. Logo, ele precisa de 3 ligações químicas para poder conseguir ficar estável ali com 8 elétrons ao total, porque 5 mais 3, 8. E o carbono, gente? O carbono, nós vamos dizer que ele é tetravalente. Tetra, lembra lá, tetracampeão. Ganhou quantas vezes, gente? 3 ou 4? 4, não confunda, tá?
O carbono faz 4 ligações, geralmente aí, tá? Na maioria das vezes. Não vou trazer aqui a questão da exceção em si, tá? E se ele faz 4 ligações, é porque ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência e aí precisa de mais 4 para poder ficar com 8. E aqui nós vamos ter o metanal, que é o formol, ele é um aldeído, que é uma das características de um grupo funcional dentro da química orgânica. Vamos analisar. O oxigênio, a gente já sabe que, no geral, ele tem que fazer 2 ligações. Pode ser uma ligação dupla ou pode ser uma ligação simples, tá? Vai depender de com quem ele está ligado. Neste caso aqui, ó, eu só estou ligando o oxigênio ao carbono. Então, aqui eu vou ter que ter uma ligação, ó, dupla. Agora aqui, ó, o carbono já tem 2 ligações. Faltam quantas ligações para ele ter 4? 2. E o hidrogênio? Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, eu vou ligar aqui, ó, uma ligação. E aqui, ó, uma ligação. Agora está certinho, ó, o oxigênio fazendo 2, o carbono fazendo 1, 2, 3, 4 e cada hidrogênio fazendo uma ligação. Deu para entender? Isso aqui é muito importante para quando a gente passar adiante a fazer as formas estruturais dos hidrocarbonetos, em que você vai ter que lembrar que o carbono, geralmente ali, né, geralmente ele vai aparecer assim, CH3, né, quando ele está ligado ali com hidrogênio. Tá? Ou também ele pode ter o CH2 e estar ligado ali a outros elementos, assim vai indo, tá? Só que no geral, nós vamos ver ali, caso CH3 ligado mais outros, tá, gente? Assim vai indo. Nós vamos ver ali que, no geral, o carbono vai ter que fazer sempre 4 ligações, tá? Pode ser de várias formas essas ligações. Nós vamos ver também isso mais na frente. Os halogênios, como flu, cloro, bromo e iodo, você pode lembrar deles assim, ó, ficou claro que sou brasileiro inteligente. E metais podem aparecer também nos compostos orgânicos, tá? Mas já é mais difícil de acontecer. No geral, aparece mais esse aqui, o WONC ou o CHON, né? Que é ali o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Você vai ver aqui que a primeira classificação entre compostos orgânicos e inorgânicos foi proposta por Bergman, em 1777. Segundo ele, compostos inorgânicos são todos aqueles que são extraídos de minerais e compostos orgânicos são os compostos extraídos de organismos vivos, animais e vegetais. Lembra lá que a gente falou no começo que a maneira como você vê o mundo é a maneira que você também vai descrever o seu próprio mundo, né? Mais ou menos esse é o contexto. Então, lá naquela época, em 1777, esse cientista aqui acreditava que eu não poderia ter composto orgânico, por exemplo, vindo ali de um laboratório, né, ou sintetizado de alguma outra forma, só poderia vir de organismos vivos, animais e vegetais, olha só. Tinha também essa teoria, a teoria do vitalismo, que você vê lá em biologia, da força vital. Acreditava-se que era uma força maior necessária à vida para sintetizar um composto orgânico. Daí surgiu a teoria da força vital. Mas como na ciência tudo pode mudar para melhor, é claro, os conceitos evoluíram. Um químico chamado Euler, grava bem esse nome, esse cara aqui é o cara da química orgânica. Ele quebrou essa crença ao conseguir sintetizar a ureia em laboratório. Um detalhe, gente, ureia hoje em dia não tem mais acento, tá? De acordo com a nova reforma ortográfica. Em laboratório, ele conseguiu fazer esse feito. Um fato que pode parecer bobo atualmente, né? Para hoje, uai, mas que simples, é claro que pode sintetizar no laboratório. Naquela época não era bem assim. As crenças e nem também a questão da tecnologia em si, né? Um fato que pode parecer bobo atualmente, mas foi um marco na química orgânica, uma vez que mudou o pensamento de então. Então, o que ele fez? Ele fez uma reação de aquecimento, ó, esse triângulozinho aqui, ou delta, significa aquecimento, do cianato de amônio, que é NH4CNO, e ele viu que poderia se transformar na substância da ureia, que é essa substância aqui, ó. Ok? Que é onde que ela vai estar no nosso dia a dia, gente? Ela vai estar presente na nossa urina, quando a gente faz ali nossas necessidades, é eliminado ureia pela urina. Assim, percebeu-se que a proposição de Bergman estava errada, e devido à constante presença do elemento químico carbono, definiu-se que química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Por que praticamente, gente? Porque existe uma exceçãozinha aqui, ó. Não se engane, lembre-se de que também são consideradas inorgânicas algumas substâncias que contêm carbono, como dióxido de carbono, monóxido de carbono,
o grafite, o diamante, o ácido carbônico, o ácido cianídrico e os sais carbonatos e os cianetos, tá? Porque na prática eles se comportam como inorgânicos. Professora, mas por que você começou lá os outros vídeos começando com grafite e diamante? Só para te chamar a atenção com relação ao fato da alotropia, tá? Que eles são compostos que possuem carbono, são substâncias ali simples e que o carbono ele pode ter essa característica de uma substância simples se transformar em diferentes outras substâncias simples, como é o caso do grafite e diamante, tá? Então, nem todo que tem carbono é orgânico, ok? Porém, não devemos esquecer também que na química orgânica também temos alguns compostos que têm carbono, e esses compostos são chamados compostos de transição e têm propriedades de compostos inorgânicos. Por isso que eu não posso dizer que esses carinha aqui sejam orgânicos, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar sobre a outra parte com relação aos postulados de Kekulé e assim vai indo. Catalise sua vida.